Olá pessoal, hoje eu trago aqui um vídeo que eu vou liberar com antecedência para os membros do canal. Se você não é membro, preste atenção para entender como é que funciona. Aqui embaixo você encontra um botão Seja Membro. Na descrição do vídeo também você encontra o link para ser membro do clube do meu canal no YouTube. Ao fazer isso, você tem vantagens, além de apoiar o meu trabalho, obviamente. Dentre as vantagens, uma delas é essa. Todo mês eu preparo um conteúdo diferenciado e libero esse conteúdo diferenciado no início do mês, com antecedência para os membros do canal. Então, hoje, eu vou falar sobre óleos essenciais e vou fazer aí uma relação, de duas temáticas. O óleo essencial e a outra temática é a questão da pandemia da Covid-19, o coronavírus. Então eu vou fazer uma junção desses dois temas aí. E aí, para quem não me conhecia, eu sou Henrique, sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva. Se esse assunto, obviamente eu espero que seja do seu interesse, afinal de contas, independente se você tem alguma afinidade com o assunto óleo essencial, mas a questão da pandemia, envolve o interesse mundial, então todo mundo deveria estar interessado. Então, se é o caso, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, se você principalmente se interessou com essa relação aí, Poxa, o que é que os óleos essenciais que talvez você, já ouviu falar, que talvez você já use, mas você não sabia da relação disso com a questão dessa pandemia e tudo mais. Então, o que pode ter de benefício, Então, já deixa o seu joinha aí embaixo. Inclusive, aqui no canal, tem duas playlists que eu quero indicar, Uma playlist sobre óleos essenciais, o link vai estar aqui embaixo. E tem uma outra playlist dedicada às questões envolvendo aí, aspectos nutricionais e a questão da pandemia da Covid-19, que eu também vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo na descrição. Então a gente vai começar, falando sobre a questão, dos óleos essenciais e um efeito que ele possui, que é o efeito antimicrobiano. Ou seja, ele pode ser benéfico contra diversos micro-organismos patógenos, dentre eles, bacterianos, ou seja, patógenos bacterianos, fúngicos e virais. E aí eu faço já um destaque, para a parte de que, a parte viral, que é então aqui, um pouco da introdução dessa relação que a gente vai ver aqui, de que os óleos essenciais, eles têm ação antiviral. E vale lembrar, que o coronavírus, que é o novo coronavírus no caso, ele é um vírus. Então a gente já começa a ver aí de que, opa, os óleos essenciais talvez possam ser úteis nessa questão aí também. Outro detalhe é que tudo que eu vou falar aqui, é muito baseado em um artigo científico, que a referência vai aparecer ao longo aí dos slides, inclusive nesse aí, logo abaixo aí você tem a fonte. Continuando em relação a benefícios, o mecanismo de ação nessa questão específica contra os vírus. Então vejam, os óleos essenciais, eles podem atuar causando a desintegração do capsídeo. Esse capsídeo é uma estrutura, presente em vírus, e isso, portanto, com você desintegrando essa estrutura, que é o capsídeo, dificulta o vírus de conseguir infectar as células do hospedeiro. O raciocínio é simples. Se você ataca uma estrutura do vírus, você está dificultando para que ele, tenha mais dificuldade de conseguir fazer aquilo que seria, o que a gente não quer. Que ele consiga infectar as células e conseguir ir fazendo ali os seus, estragos e danos à saúde do indivíduo, que a gente sabe que pode variar, esses danos aí de organismo para organismo. Então o que a gente pode fazer para evitar que haja, algo grave? A gente tem que dificultar a potencialidade desse vírus. Então aqui a gente tem um mecanismo de ação contra o vírus. Outro mecanismo de ação dos óleos essenciais contra vírus é envolvendo a inibição da hemaglutinina, que é uma outra estrutura proteica presente em vírus, que auxilia na entrada da célula hospedeira. Ou seja, essa hemaglutinina presente no vírus auxilia para que o vírus consiga entrar na célula do hospedeiro, na célula humana. E é importante deixar bem claro, que essas estruturas aí que eu estou mencionando, hemaglutinina, capsídeo, são estruturas presentes em vírus, mas entendam que, os vírus, eles não são iguais.
Os vírus possuem estruturas proteicas diversas, que inclusive fazem com que a gente tenha então aí tipos de vírus diferentes, mas o que eu quero mostrar aqui até o momento é que essas ações aí justificam o tal do efeito antiviral do óleo essencial, já que ele tem essa ação contra estruturas presentes em vírus, logo a gente tem aí uma ação antiviral cientificamente, né, comprovada. Outro mecanismo de ação, ainda falando, né, de vírus de uma maneira geral, é que o óleo essencial ele tem, né, uma natureza lipofílica. Então ele tem uma facilidade de entrar pelo envoltório, eu coloquei entre aspas, né, o envoltório viral e causar a sua desintegração. Ou seja, existe, né, o vírus, o seu material genético, o genoma viral, e em torno dele, né, ao redor dele, existe uma capa proteica, uma estrutura que eu estou chamando aqui de envoltório viral. Então esse envoltório viral, ele está mantendo a integridade do vírus. Se você tem um óleo essencial que você ataca esse envoltório viral, você está atacando a integridade do vírus. Então é mais um outro benefício do uso de óleos essenciais. Deixando bem claro que aqui está até agora muito genérico, né? Eu estou falando sobre óleos essenciais de uma maneira geral e vírus de uma maneira geral, para entender isso, que existe uma relação sim do óleo essencial de forma benéfica contra os vírus, mas é importante que, né, vocês entendam que existem, assim como existem tipos de vírus, existem tipos de óleos essenciais. E cada óleo essencial pode ter uma finalidade, pode ter uma ação diferenciada. Antes de eu continuar, eu peço que você já garanta a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. A inscrição é gratuita e é uma outra forma de você apoiar aqui, né, no crescimento do meu canal. E depois de se inscrever, tem um sininho aqui embaixo. Verifica se você já clicou no sininho e ativou lá a opção todas. Se você ainda não fez isso, faça. E é importante que você também vá nas configurações do seu celular e veja lá se você já autorizou que você quer receber as notificações do aplicativo YouTube. Só assim é que você realmente vai receber notificações, avisos, toda vez que eu postar novos conteúdos por aqui. Só que agora eu vou realmente especificar a questão dos óleos essenciais contra o SARS-CoV-2, que é então esse aí, né, o novo coronavírus, o vírus relacionado com a Covid-19. Então aqui sim a gente vai ver agora não mais uma questão genérica, né, contra vírus de uma maneira geral. Não, aqui a gente vai ver realmente de fato quais são as perspectivas do que, né, esse artigo aí que eu já mencionei, né, do que ele trouxe de perspectiva a questão do uso dos óleos essenciais frente, né, ou seja, contra esse vírus específico. Aqui nós temos então, gente, né, uma síntese desses efeitos. Então ao centro nós temos aí, né, de que os óleos essenciais, novamente, não estou aqui falando sobre nenhum óleo específico, aqui é de uma maneira geral. Então, dependendo do óleo essencial, alguns deles, né, podem ter esses efeitos aí. Então, efeitos, eu vou falar aqui em ordem do sentido horário, tá? Então, olha aqui, ó, pode reduzir sintomas letais e a gravidade. A gente sabe que quando uma pessoa, né, entra em contato com esse vírus, depende muito de como está a imunidade do indivíduo. Então algumas pessoas nem sintomas apresentam, outras apresentam sintomas que vão aí de intensidades diferentes, níveis de severidade diferentes. Então a gente já tem aqui um benefício muito importante, que é você ter a possibilidade de fazer com que essa pessoa tenha uma menor gravidade caso ela tenha tido, né, já o contato com o vírus. Outro efeito, redução do estresse oxidativo. Isso daqui é importante porque uma das coisas que complicam, né, o indivíduo é justamente esse estresse oxidativo que acontece quando o indivíduo é infectado pelo SARS-CoV-2. Então o organismo, ele literalmente ele fica estressado por conta muito desse estresse oxidativo. Então é uma questão assim muito de danos, né? Existem danos acontecendo no organismo e isso fica além daquilo que o organismo está conseguindo dar conta. Então o óleo essencial pode ajudar reduzindo esse estresse aí que é danoso ao organismo, né? Quando você tem então aí, né, uma ação muito grande de radicais livres. Outro efeito, a inibição da ligação viral. Isso aqui é no sentido de que, né, você vai dificultar a ligação do vírus com a célula hospedeira. Porque quando, né, o vírus ele se liga à célula, né, do organismo humano, é aí que você tem a infecção.
é aí que você vai possibilitar que o vírus consiga se replicar e ir fazendo os tais dos estragos que eu mencionei. Então, se você já inibe essa ligação, isso é um baita de um benefício. Outro tópico, ruptura do envoltório do vírus. Lembram, né, que eu mencionei, né, o tal do envoltório viral? Então, se você causa a ruptura, que eu até já mencionei, né, de que justamente pelo óleo essencial ter uma natureza lipofílica, é por isso que ele consegue, né, entrar nesse envoltório, passar por esse envoltório do vírus. Então isso faz com que você cause essa ruptura desse envoltório. Então você está fazendo o quê? Você está fazendo a ruptura daquilo que mantinha, né, a integridade do vírus. Então você está diminuindo a potencialidade daquele vírus, você está diminuindo a viabilidade daquele vírus. Com isso você está se protegendo. Outra coisa, inibe a replicação viral, porque quando o vírus ele consegue infectar uma célula, ele vai começar a se replicar e invadir, enfim, né, outras células e se espalhar pelo corpo, e aí os danos vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, se você inibe a replicação viral, é uma etapa muito importante para que você consiga controlar o vírus, para que você consiga combater o vírus, neutralizar e evitar que ele, né, consiga fazer os tais estragos. Outro ponto, com os óleos essenciais você tende a ter uma menor resposta inflamatória. A resposta inflamatória ela é fundamental, ela é um processo de defesa do nosso organismo, só que quando você tem a infecção aqui, né, do SARS-CoV-2, principalmente quando você vai tendo casos mais severos, com sintomas mais intensos, você está tendo uma resposta inflamatória ainda mais exacerbada, né? Uma resposta maior, uma resposta grande. Então essa resposta inflamatória, além do que é esperado, isso não é bom. Tá? Isso significa que você está tendo uma infecção mais intensa, então isso tudo aí já entra num cenário de maior severidade. Então se você controla essa resposta inflamatória, é no sentido de você controlar a progressão desse quadro aí, né, da infecção. Então você é meio que tentando controlar para que você não vá evoluindo mal com esse quadro. Até porque existe uma questão lógica. Se você está combatendo o vírus, se você está combatendo as estruturas do vírus, se você está inibindo a replicação viral, isso tudo, na verdade, é o que vai gerar, né, como consequência, uma menor resposta inflamatória, porque você está conseguindo controlar o vírus, então você não vai necessitar ter uma resposta inflamatória tão grande. Ao contrário do que, né, se a pessoa está tendo o vírus se espalhando, replicando, aí você vai aumentando a resposta inflamatória, e aí é que está, então, a questão do caso mais grave. Então, a tal do controle da resposta inflamatória seria até uma consequência. Uma consequência do quê? De etapas anteriores de maior controle, contenção do vírus. Então você está controlando o vírus a tal ponto que você está precisando de uma menor resposta inflamatória. Aí já comenta aqui embaixo se você até agora já entendeu tudo, se você quiser, enfim, fazer um elogio, alguma dúvida, fique à vontade. Outro momento aqui super importante, né, antes da gente fechar essa aula, esse conteúdo, é esse paralelo aqui, né, que eu fiz, que é o seguinte: do lado de cá a gente tem, né, um pulmão humano e as respostas que acontecem à infecção viral do SARS-CoV-2. Ou seja, né, você vai ter aqui, né, um acúmulo de citocinas, por exemplo, né, aqui também, né, um recrutamento maior de macrófagos. Inclusive chamam, né, esse acúmulo de citocinas como tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas está fugindo do esperado. Então esse excesso, né, de respostas aqui não é bacana. Isso vai causando danos no organismo, né? Por exemplo, dano de alvéolos. Os alvéolos pulmonares são estruturas relacionadas às trocas gasosas. É ali que você tem a troca gasosa, né, entre o alvéolo pulmonar e os capilares sanguíneos próximos. Ou seja, quando você inspira, o oxigênio ele vai passar, né, dos alvéolos pulmonares para o sangue ali nesse momento. Se você tem danos dos alvéolos, é aí que a gente começa a entender o porquê que o indivíduo que vai complicando, né, na Covid, por que ele vai tendo dificuldade de respirar? Porque o oxigênio ele não está conseguindo, né, ser bem aproveitado pelo organismo, né? Então a gente começa a entender aí, aqui, o porquê que os casos que complicam nessa questão respiratória, né, o porquê que isso acontece, né? A gente tem aqui, né, uma boa noção disso. E aqui o paralelo que eu faço, né, com esse quadro amarelo é justamente os alvos dos óleos essenciais. Então vejam, né, os óleos essenciais podem atuar no envoltório viral,
podem atuar na proteína spike. Então a gente tem no vírus, né, do SARS-CoV-2 estruturas. Dentre elas, né, a proteína spike. É essa proteína spike, inclusive, né, que pode se acoplar, né, nas células do hospedeiro, fazendo isso, né, a ligação do vírus com a célula do hospedeiro. Outra coisa que é importante, essa ACE2 é uma enzima presente na célula humana, que é a tal da célula do hospedeiro. Então, por exemplo, essa proteína spike, ou spike protein, né, em inglês, ela vai se ligar a essa ACE2 na célula humana, na célula do hospedeiro, que é uma enzima. Essa ligação da proteína spike com essa ACE2, ou seja, né, é aí que você começa a ter, né, a ligação, o acoplamento. E essa ACE2 vai facilitar a entrada, né, desse material do genoma viral, do vírus, a entrada na célula do hospedeiro. Só que os óleos essenciais, dependendo do óleo essencial, né, você vai tendo ações diferentes, mecanismos diferentes. Alguns podem atacar estruturas do vírus, atuar em estruturas como a proteína spike, que é uma estrutura do vírus. Outros óleos essenciais podem atuar na estrutura, né, da célula do hospedeiro, como por exemplo, né, inibindo essa ACE2, fazendo essa inibição, seja da ACE2 ou inibindo, né, a proteína spike, atacando a proteína spike. Você está fazendo o quê? Você está dificultando a ligação, o acoplamento do vírus com a célula do hospedeiro. Também você tem, né, ação nessa MPRO, que está relacionada com a replicação viral. Então, se você, né, atua em algo que permite, facilita a replicação viral, você está atuando de forma benéfica contra o quê? Você evitar que o vírus se espalhe pelo organismo. Você tem ação, né, na questão da inflamação, nas citocinas, que é um pouco daquilo que eu já, né, falei para vocês, dos macrófagos. Na verdade, né, citocinas, macrófagos, tudo isso daí está relacionado com isso, né? Com essa questão de processo inflamatório. E redução de dano alveolar, outro mecanismo super importante, até porque se você controla as citocinas, a inflamação, que são justamente quando essas questões estão descontroladas, é que você vai tendo os danos. Se você controla as citocinas e a inflamação, você está evitando maiores danos. Dentre os danos que você está evitando, os danos alveolares. Bom, o conteúdo é esse. Eu li o artigo científico inteiro e eu fiz uma síntese. A minha síntese foi transformada em aula e passada aqui para vocês. Espero que, assim como eu aproveitei a leitura, né, vocês também tenham conseguido entender. Assistam novamente se for necessário, comentem aí e principalmente compartilhe, porque certamente, né, gente, você tem aí muito a contribuir ajudando para que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua e aí a gente consegue disseminar, replicar algo bom. Replicar algo bom para que a gente consiga evitar, combater a replicação desse vírus, a propagação desse vírus aí. E a gente consegue isso com informação. Obviamente que o que foi apresentado aqui não faz com que você tenha poder de se autotratar. Não é isso. Cada indivíduo tem que ser tratado, acompanhado, independente aí, né, da gravidade do caso. Então, assim, acompanhamento profissional é fundamental, mas aqui eu estou trazendo informações. No quesito óleo essencial, você precisa procurar um profissional habilitado para te orientar e te prescrever qual óleo essencial lhe cabe, lhe é benéfico e qual seria a forma de uso. Combinado? Não façam uso de óleo essencial por conta própria, mas a gente conseguiu ver aqui que a nível preventivo ele contribui para reforçar a sua saúde, reforçar as suas defesas, para que, assim, a grande ideia é o organismo estar preparado para, assim, caso haja contato com o vírus, o organismo esteja pronto para combater o vírus. Mais preventivo ainda são as medidas de higiene, de desinfecção de superfícies, de objetos, uso de máscara, todos aqueles cuidados para que você não entre em contato com o vírus. Mas caso haja o contato com o vírus, outro cuidado vem. O organismo. Você precisa cuidar do seu organismo, da sua saúde, para que, se houver o contato com o vírus, você possa ter a ação prontamente disponível para você evitar que evolua, né, para um quadro mais grave. E a gente viu que os óleos essenciais podem ser uma pontinha do iceberg ali, né, de contribuição. E aí outros fatores contribuem, né, gente, para a saúde, como a própria nutrição,
a alimentação. Então, quando o assunto for nutrição, alimentação, inclusive, né, faça aí acompanhamento com nutricionista. Aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para se inscrever no canal. Muitíssimo obrigado pela atenção, por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Antes preciso, né, falar uma outra coisa. Aqui embaixo tem uma estante de produtos com camisas, camisetas, blusas, moletons que você pode comprar tanto para apoiar aqui o canal, tanto para você fazer uso dessas estampas aí que existem, que são bem legais. Então, é isso. Fui!